Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. O outro olhar de hoje é um olhar sobre o Rio Grande do Sul, é o olhar de quem vai governá-lo ao lado do governador Eduardo Leite a partir de amanhã, na virada. Eu estou aqui com o vice-governador eleito e a partir de amanhã vice-governador do estado, Gabriel Souza. Bom dia Bom e dia. obrigado por estar aqui. Bom dia, alegria para mim estar conversando contigo e com os ouvintes da Bandeirante. Maravilha. E para ser muito transparente com os nossos ouvintes, né? Eu e o Gabriel fomos colegas num desafio importante durante o governo Sartori, quando eu fui chefe da Casa Civil. Ele foi líder do governo, vivemos ali juntos, né, Gabriel? Para ser bem transparente com os nossos ouvintes, um período duro, de início de muitas transformações que tiveram continuidade no governo Leite e estão migrando agora para o que tu tens chamado aí de um terceiro ciclo, né? Isso aí, exatamente. Foi uma agenda que iniciou ali em 2015, né, com o governo Sartori. Incluía reformas, modernização do Estado, privatizações. Privatização parece hoje fácil falar, né? Aquela época não tinha compreensão. Mas nós que chegamos lá e não havia ninguém, né, na sala nesse assunto, foi o redesbravamento, uma nova retomada do assunto, da pauta, que desde o final da década de 90 virou um tabu no Rio Grande do Sul. Teve uma luta política ali no início dos anos 2000, final dos anos 90, que foi vencida pela esquerda no sentido de impor uma visão de mundo onde a privatização era a palavra feia, né? Era um palavrão. Tanto é verdade que o próprio PT, quando eventualmente ensaiava alguma coisa mais voltada para a iniciativa privada, fugia, né, que nem Diabo da Cruz, dessa palavra. Mesmo das parcerias. Daí se criou, usava muito PPP, parceria público-privado, porque tem toda uma rejeição ideológica, preconceito ideológico. E o governador Sartori sempre diz, não tenho preconceito ideológico nenhum, vou fazer o que precisa ser feito, é a expressão, né, que a gente fazer o que precisa ser feito e vou falar sobre qualquer tema e aventar qualquer possibilidade, qualquer solução. E aí voltamos a ter a palavra privatização no Rio Grande do Sul, depois de muito tempo. O Rio Grande do Sul é o estado inédito no Brasil, o único estado brasileiro até então que tinha na sua Constituição estadual um ditame que era necessário fazer plebiscito popular antes do governador enviar o projeto de lei para a Assembleia. Quer dizer, eu fui presidente da Assembleia Legislativa até fevereiro deste ano ainda, né? Hoje é dia 31. Nós tiramos da Constituição esse ditame, mas veja que antes disso, se o presidente da Assembleia recebesse um projeto de lei do governador propondo à Assembleia autorização para privatizar alguma empresa, o presidente da Assembleia tinha que devolver sumariamente ao governador, porque antes do envio haveria necessidade de plebiscito. E o mais esdrúxulo da coisa é que quem convoca o plebiscito no Brasil é o Poder Legislativo, né? O Poder Executivo não tem competência constitucional para convocar um plebiscito. Logo... E Deus o livre ter coragem política para derrubar a ideia de um plebiscito, que em si, por fora, parece simpática, né? Mas veja que no única oportunidade que houve o pedido de convocação de plebiscito nessa história de 2 décadas aí do Rio Grande do Sul, digo 2 décadas porque os últimos ditames constitucionais referentes à necessidade de plebiscito foram inseridos na Constituição no início dos anos 2000, por inclusive ação de algum parlamentar, né, de um grupo de deputados, e também de câmaras de vereadores. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que na única vez que se propôs a Assembleia, vamos fazer o plebiscito, a Assembleia negou. Que foi aquela vez que nós estávamos lutando junto ali. Exato, e como líder do governo Sartori, eu fui o proponente, a pedido do governador Sartori, naturalmente, mas fui o proponente. Por causa da iniciativa legislativa. Exato, que o parlamentar é que tinha que propor, né? O governador enviou um ofício à Assembleia, inclusive pedindo para que a Assembleia propusesse, a mesa diretora se negou, porque era presidida pelo deputado Edgar Preto, inclusive, vou dizer o nome aqui, que foi candidato a governador agora, e o líder do governo na época, que era o deputado Gabriel, protocolei, então, o projeto de decreto legislativo. E aí, no plenário, foi derrotado. Quer dizer, então, pergunta que fica é o seguinte, essa regra constitucional estava na Constituição para aumentar a participação popular ou para impedir a qualquer custo a privatização, ou pelo menos o debate da privatização. Tem uma dissertação de mestrado da PUC, que inclusive eu pesquisei na minha dissertação de mestrado, de uma aluna aqui da PUC, foi nos anos 2000 também, que ela fez uma grande pesquisa sobre isso. E a pergunta da dissertação dela era, esse ditame foi colocado lá para aumentar a participação popular ou para, para impedir a privatização? E ela conclui, com uma dissertação de mestrado de
mais de 100 páginas, Que foi para com isso. entrevistas dos proponentes das ações, deputados da época e tal, que foi exatamente para isso, e se revelou, né? Então, na verdade, que a Assembleia teve que tirar da Constituição, porque não haveria, né, nexo, né, manter aquilo. O que tu está dizendo aí é para que teve privatizar. toda uma evolução político-cultural do Rio Grande do Sul em relação a esses temas, né, de modernização do Estado, do papel do Estado naquilo que é necessário. Mudou muito de lá para cá e o governador Eduardo Leite intensificou essa agenda de transformações. Né? Eu acho que mais do que isso, Kleber, porque o governo ele não serve só para cuidar administrativamente Fazer dos serviços coisas, públicos, né? né, para resolver incêndios, porque na verdade o governo, quando tu entra naquela máquina de moer carne, tu foi chefe da Casa Civil, secretário de comunicação, sabe o que eu estou falando, o governo te suga, né, te traga para os problemas emergenciais, né, e urgentes, né? do dia a dia. Um ufa-ufa diário de resolver problemas, né? Quando também, na verdade, os governos servem para também apontar caminhos civilizatórios para a população, né? Por isso que se nessa eleição se discutiu muito isso, né? Que é o jeito de fazer, o que fazer, mas o jeito de fazer. E essa questão que o governo Sartori trouxe da inauguração dessa agenda também cumpriu esse papel, porque o Rio Grande do Sul não podia ficar mais 2 décadas sem discutir assuntos absolutamente razoáveis, né? Como, por exemplo, o Estado sair da tarefa de distribuir energia elétrica, ou transmitir ou gerar energia elétrica, ou distribuir gás natural, produzir carvão mineral, extrair carvão mineral, porque são tarefas que no século XX, em algum momento, foram importantes que o Estado fizesse. Exato. Né? Agora, não são mais tão importantes assim que o Estado faça, são fundamentais, naturalmente, essenciais para a nossa vida. Estamos aqui abastecidos de energia elétrica para esse podcast, mas não há necessidade do Estado fazer isso. Então, também o governo Sartori ele conseguiu cumprir essa missão de levar essa pauta, apresentar essa pauta, botar sobre a mesa a pauta. Tanto é verdade que quando o governador Eduardo assume, e um dos seus grandes méritos foi continuar, evoluir, que é o que ele chama, né, evoluir sobre essa agenda, ele recebe um Estado muito mais propício a debates como esse. Né? Até tem um deputado que me disse uma vez, Gabriel, o Sartori amaciou o bife, né? Amaciou o bife. É uma boa definição. Quer dizer o seguinte, que quando tu assume no segundo período, tu tem já um debate já tinha uma quebra cultural, política feita. Exato, né? e foi um legado. Né, que a segunda Assembleia, agora, do que o governador Eduardo Leite pegou, também já era muito mais plausível a essa pauta, né? Muito resultado também no momento político que o Brasil vivia, que o Rio Grande do Sul, por sua vez, na medida em que elege uma Assembleia mais liberal e mais propensa a aceitar debates, quer dizer, de redução do tamanho do Estado, de diminuição da intervenção do Estado na economia, como este. Né? Mas também, eu diria que não foi só por isso, né? Também não tem essa pretensão toda, né? Por mais importante que eu acho que foi o governo Sartori para a história do Rio Grande do Sul, sei também que não chegou a esse nível, mas também houve uma parte desse processo colaborado pelo governo Sartori, por essa agenda inaugurada, porque isso também acaba ativando nas pessoas reflexões que acabam eventualmente levando elas a essas reflexões também decidirem seus votos nas urnas, né? Então houve também um momento nacional de uma política mais liberal, o impeachment da Dilma, a Lava Jato, né, que surgiu, um exaurimento daquela agenda petista nos governos Dilma, né, 2 governos do Lula, 2 governos da Dilma, expansão de gastos públicos, aumento da intervenção do Estado na economia. Então gerou um exaurimento daquela pauta e aí foi no mesmo momento, um rebote eleitoral dizer o seguinte, não, agora nós queremos um Estado menor e aí foi dessa forma que a sociedade elege uma legislatura mais liberal. O contrário da próxima, né? A próxima já vem menos liberal, né? Já vem com uma bancadas de esquerda mais robustas. Fortes, né? Deixa eu voltar umas 3 casas para te mapear um pouco. Provavelmente grande parte dos nossos ouvintes ainda não te conheçam para além do cargo que tu passas a exercer a partir de amanhã. Então, conta um pouco dessa tua trajetória, do menino de Tramandaí, do pai da Dora, um pouquinho das coisas que te movem na política e também um pouco de trajetória mesmo, desde a juventude. Claro que isso tomaria o tempo inteiro, mas acho que é um bom momento para dar um briefing aí da tua vida. Vou contar um episódio da semana retrasada. Eu fui visitar algumas escolas em Porto Alegre, porque eu moro em Tramandaí com a minha família, tenho uma filha de 5 anos, que é a Dora, a Thalys e minha esposa. E eu e a Thalys fomos visitar escolas, estamos visitando escolas aqui na capital, porque temos que agora nos estabelecer. Vai te mudar para cá? Naturalmente, não tem a mínima chance de ser diferente. Bom, aí eu estou lá numa escola aí de Porto Alegre e chega um dos diretores, ou enfim, funcionários da escola, não sei qual o cargo dele, e ele me diz assim,
Ô, vice-governador Gabriel Souza, sou muito amigo do teu pai. Ah, é mesmo? Muito amigo do meu pai. Sim, sim, o Bernardo de Souza. Pô, grande prefeito e tal. Seria Aí, uma honra, né? fiquei Mas não todo é o constrangido caso. em dizer para ele que eu não era filho do Bernardo de Souza. Ele ficou muito chateado em descobrir que eu Deu uma bola fora, deu uma bola fora. mas as pessoas, geralmente, quando vê pessoas mais jovens na política, eu tento ligar, né, o sobrenome a alguém, Que né, não é o teu caso, né? Tu falaste algum isso antepassado. no Jornal do Comércio, né? Exatamente. Meus pais não são da política, né, eu sou o primeiro da minha família que se filiou a um partido político Da e grande família da grande Souza, família que é uma Vieira de família Souza, do Brasil, lá de Osório, né, de Santo Antônio da Patrulha. E claro, depois foram morar em Tramandaí, onde eu moro até hoje, né? Então, na verdade, a minha família não é da política e acabou que eu entrei na política pelo Grêmio Estudantil da minha escola, que é uma escola lá de Osório, que ainda existe, que é a Escola Marquês de Herval. Quando fui líder estudantil lá na escola e depois fui presidente da União dos Estudantes de Osório, vice-presidente da União Gaúcha dos Estudantes, aí fui para a universidade. E no meio do caminho, final da década de 90, internet de escada, né, aquele barulho horrível do modem, né, para quem tem mais de 30 aí se lembra, na época do ICQ, do MSN, né, eu comecei a pesquisar os partidos políticos da internet. Eu me lembro que o site do PMDB era horrível, né? Ainda não é muito bom até hoje, mas naquela época era um horror. E os partidos de esquerda tinham sites mais, enfim, bonitos, modernos e tal, com mais informações. Mas o que me atraiu no PMDB foi a questão da luta contra a ditadura militar, né, e a redemocratização do Brasil em 88. E foi exatamente por isso né, que eu me interessei mais pelo PMDB na época. E aí fui me filiar na juventude do PMDB, com 15 anos de idade, que é possível, né, antes de ter título de eleitor, portanto. E fui presidente da juventude do partido em Tramandaí, depois no Rio Grande do Sul 2 vezes, depois presidente nacional da juventude em 2010. Né? Fui ali em 2010. Então, foi a minha trajetória dentro da juventude partidária. Em 2010, concorri a deputado pela primeira vez, com 26 anos. Né? Tinha 26 aninhos, sem barba, né? Parecia que tinha 15. E aí, fizemos lá quase 27 mil votos. Que né? é um monte. 26.895 votos. E fui suplente, fui diplomado suplente de deputado. E cheguei a assumir um mês, né? O mandato, quando o governador Sartori, então, assumiu o governo 4 anos depois, porque a posse dos deputados, nossa posse será amanhã, dia 1º de janeiro, e a posse dos deputados será dia 1º de fevereiro, né? Porque a legislatura tem um mês de diferença com o mandato executivo. E foi, daí nessa oportunidade, já eleito com 40 mil votos, né? 39.998 votos. Então foi assim que eu chego na Assembleia Legislativa, né? Oriundo desse processo de construção interna no partido, e depois tive lá na Assembleia várias tarefas, entre as quais líder do governo Sartori, presidente da Assembleia Legislativa, né? Entre o que o Eduardo Leite, por exemplo, fala muito de vocação para a política, né? Como é que bate isso para ti? Vocação, acaso, esse teu interesse pela política estudantil, de pesquisar sites, missão de vida, ocasião, projeto de poder? Como é que tu encara? O que te mobiliza na política? Mano, sem vocação não tem hipótese de fazer política nesse nível de alta performance, né? Porque tu tá dedicado exatamente a isso. Eu brinquei na entrevista do Jornal do Comércio, o repórter me perguntou, não, mas por que você entra na política lá no Grêmio Estudantil? E eu disse, olha, certamente não foi para melhorar minhas notas, né, na escola. Porque, sim, ao contrário disso, toma né, tempo. Se eu fosse pensar na minha individualidade, né, certamente eu queria estudar para o vestibular, para passar, eu fiz medicina veterinária, então eu ia me dedicar mais a isso, ou eventualmente... Tu ainda tenta ser veterinário de vez não, em quando? Agora eu tô vendo que já não vai dar. Agora, no sábado tu ainda tentava atender os cachorrinhos lá. Eu tive lá. negócio, né? Até dias atrás tive o meu negócio de Tramandaí, depois agora me desfiz, né? Vendi o negócio, porque não tenho condições de tocar, não tem como, não. Mas como parlamentar eu fui 8 anos um herói da medicina veterinária, porque aos finais de semana eu ia para o consultório, né? E realmente atendia lá no meu consultório veterinário, que é uma atividade que me dá muito prazer. Me deu muito prazer, né? Eu gosto muito da minha profissão. E acho que é uma profissão muito bonita, né? Na medida em que tu tem ali, né, um paciente que não fala, né? Para te entender o que é que aquele ser vivo tem de dor, como é que ele tá, o que ele está sentindo, tu tem que ter toda uma técnica, né? E isso é muito legal. Então, quando entrei na política, certamente não foi para passar no vestibular da faculdade, foi porque eu queria melhorar a educação, melhorar a minha escola, não é? Participar mais da atividade da política e tal. Nunca pensei que ia me filiar no partido, depois ia ser deputado, ser vice-governador, jamais imaginei, não era minha pretensão, sinceramente.
Mas foi exatamente por isso que eu entro, então, lá no Grêmio Estudantil e depois senti necessidade de me filiar a um partido, porque sem estar filiado a um partido, eu tenho limite na atuação política, né? Pelo menos na política que incide sobre a sociedade na esfera pública, né? Na medida em que tu tens que estar afiliado a uma sigla. E aí foi quando eu procurei o PMDB e ingressei. Vai fazer 24 anos que eu estou filiado no PMDB. O Gabriel, e vem aí então o tal do terceiro ciclo, né? Começa amanhã. O que os gaúchos podem esperar pela frente, em linhas gerais? Vocês têm falado bastante disso, mas aqui também é o momento de enxergar um desafio que começa amanhã. O que vocês vão agarrar energia em especial? O que vem pela frente aí de desafio e de novidade também? Eu acho que os primeiros dois governos tiveram um desafio, que é o desafio fiscal, né, de reorganização das contas, que o Estado era maior do que a sua arrecadação, né, ele não cabia dentro dele mesmo. Então, agora ele cabe dentro de si mesmo, embora as questões fiscais que ainda restam, oriundas lá das decisões do Congresso Nacional, quero falar um pouco sobre isso, porque é importante registrar aqui para a história, né? O Congresso Nacional fez algo que todo mundo concorda, que é diminuir carga tributária. Eu também concordo, óbvio, eu sou cidadão, também pago impostos, né? E quero um Estado que cobra menos impostos possível. Mas a conta sempre vem, né? Mas o interessante não foi isso, né? O que o Congresso Nacional fez para diminuir a carga tributária é a mesma coisa que a Assembleia Legislativa diminuir. Vamos diminuir a carga tributária, deputados estaduais? Vamos. Então vamos baixar o IPTU das prefeituras. Quer dizer, ele baixa impostos, quer dizer, um imposto, que é o ICMS, sobre 3 produtos, energia elétrica, telecomunicação e combustível, exatamente do imposto alheio, né? Quer dizer, dos impostos estaduais e também municipais, porque o ICMS, 25% vai para os municípios. Eu não vejo o Congresso Nacional legislar sobre diminuição de imposto de renda, por exemplo. Vamos atualizar a tabela de imposto de renda? Que vai para o fisco federal. Né? Vamos atualizar o IR? Né? Isso sim, seria uma atualização, né, da tabela, diminuição, portanto, da incidência de impostos sobre as rendas menores, na medida que tu atualiza a renda da tabela. Né? O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, vamos diminuir o IOF, né? Estou falando de impostos compartilhados entre os 3 entes federados, né? Porque isso também incide sobre os estados e municípios, né? Uma parte dessa arrecadação vai para o FPM e para o FPE. Mas a verdade é que houve uma diminuição de alíquota de ICMS do imposto dos outros entes federados. Que tamanho ficou esse furo aí, digamos assim? 5 bilhões de reais ano que vem. Do Rio Grande do Sul? 5 bilhões de reais no Rio Grande do Sul. A nível nacional se calcula em 150 bilhões de reais de perda de arrecadação dos estados e municípios. De novo, a carga tributária tem que ser diminuída mesmo, né? E nós temos aqui a menor alíquota de ICMS do Brasil. Menor alíquota do diesel, que é 12%, e a menor alíquota modal, que é a alíquota que incide basalmente sobre todos os produtos, que é 17%. É a menor do Brasil. O Rio Grande do Sul tem a menor carga tributária do Brasil, né, no que tange ao seu estado. Mas a verdade é que isso acaba tirando o recurso, não do governador Eduardo, do vice-governador Gabriel, né, porque o dinheiro não é nosso, é da sociedade, e esse recurso volta para a sociedade, pelo menos em tese, em serviços públicos, na saúde, na segurança e na educação. Então, todo o tema de casa que nós fizemos, né, ele valeu muito porque gera uma economia em 10 anos de 20 bilhões de reais, nas reformas que fizemos e tal. Mas a verdade também é que houve um abalamento, digamos assim, dessa estrutura fiscal que reconstruímos a partir dessa decisão do Congresso. Nós achamos que agora tem uma facilidade maior porque nós não temos um problema localizado no Rio Grande do Sul, é um problema geral dos 27 estados, né? Que é uma coisa que nos ajuda a resolver, porque... Sim, vai ter que ser uma mobilização nacional dos governadores, né? Então, a União Federal vai ter que compensar os estados de alguma forma. Vamos manter ali, nós não somos favoráveis a aumentar a alíquota de novo, estamos tranquilos em relação a isso. Não mandaremos projeto, fiquem tranquilos aí a população, né? Já posso adiantar, não mandaremos projeto de aumento de alíquota de ICMS à Assembleia, mas, por outro lado, queremos sim que a União Federal compense a perda de arrecadação que os estados e municípios tiveram, porque isso acaba tentando contra a qualidade dos serviços públicos. Mas o próximo desafio, então, falando de coisas boas, na nossa opinião, é a questão de ganho de eficiência da máquina pública, né? Porque a máquina pública estadual, pelo fato de ter ficado décadas sem recursos para fazer investimentos, ela acabou se desacostumando, não é, a ter performance para poder entregar rapidamente, com qualidade, os serviços no que tange em especial a investimentos. Então, quando nós tivemos o pacote de 6 bilhões e meio de reais do Avançar, nessa primeira rodada, nesse segundo ciclo do governo, já produto
dessa política de reestruturação das finanças públicas, tu tens eventuais dificuldades da máquina de investir, de gastar esse dinheiro. Né? Por quê? Porque tem que fazer a licitação, tem que fazer a medição da obra, tem que fazer a prestação de contas. Quer dizer, tarefas meio que são invisíveis à população. Né? Eu sempre brinco que o servidor lá da Selic, né, que é a Central de Licitações do Estado, não vai ser encontrado nas ruas fardado. As pessoas não vão ver ele, né? Só que precisa mas ele é fundamental, porque ele está lá num gabinete agora, num escritório, né, numa sala, trabalhando lá, cumprindo sua função, para que a farda do brigadiano chegue, né, na ponta, para que o armamento do policial, para que a viatura seja adquirida, para que a escola seja reformada, para que o professor tenha um computador novo na sala de aula, um ar-condicionado na sala, o hospital tenha uma máquina de ressonância magnética, assim por diante. Então, as atividades meio, elas têm que ser robustecidas e qualificadas, né? Porque, embora seja um assunto que não é tão popular, né? E às vezes, como falei, invisível aos olhos da população em geral, é um assunto que vai entregar melhor os serviços públicos. Então, esse ganho de eficiência da máquina pública é fundamental, né? E por isso mesmo que nós mandamos à Assembleia o projeto, né, que aprimorou, qualificou os cargos de chefia para atrair, recrutar quadros mais preparados, mais qualificados. Porque quando a gente vai lá de um quadro, de um cidadão que pode servir ao Estado como chefe de algum setor, não estou falando só de ações políticas, tem também, e acho que principalmente tem que ter, um preparo técnico adequado para que esse cidadão possa assumir essa função e dar resultado. E segundo, que nós disputamos os melhores quadros com outros governos. Sim. Porque o setor público também tem um mercado do setor público. Tem, quer dizer, as um pessoas, profissional, não é verdade? As pessoas se conhecem no setor e sabem quem é quem, quem são os mais qualificados, mais preparados. Então, por exemplo, tu tem salários de prefeituras da Grande Porto Alegre, do Tribunal de Contas, da própria Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário, que são superiores ao Poder Executivo. E esses quadros, muitas vezes, são disputados por estes governos. Não estou nem falando dos outros governos estaduais e do próprio governo federal, que também remuneram melhor. Então, por isso, a necessidade de melhorar a remuneração dessas chefias, que, perceba, mais da metade são, inclusive, funções gratificadas para servidores concursados. Portanto, mas isso é CC. Não. Mais da metade são servidores concursados. Só que esses servidores também são disputados dentro do governo, percebe? Porque se eu for secretário de Estado, se você que já foi secretário de Estado, vai querer o melhor servidor possível para a sua equipe. E, portanto, o governo começou a criar, durante as décadas, gratificações assimétricas, ou seja, diferentes entre os setores do governo. E aí, nisso, robusteceu, qualificou uma área que conseguia atrair profissionais mais qualificados em detrimento a outras áreas. Educação, por exemplo, tem dificuldade de conseguir atrair servidores de dentro do quadro do Estado para atividades meio. Então, com esse projeto, nós resolvemos isso na medida em que conseguimos qualificar. Então, nós já vamos inaugurar o governo noutra condição de ganho de eficiência, que pode ter certeza disso, no médio prazo. Repercutir nas áreas fins. Repercutir positivamente sobre uma das áreas fins, educação, que vocês têm falado muito, né? Até uma expressão da campanha, primeiro arrumamos a casa, agora queremos arrumar a escola, né? É nossa prioridade. O que significa na prática a prioridade em educação, vice-governador? Que travou no Rio Grande do Sul nos últimos anos em termos de indicadores? Em que medida que vocês vão mexer e melhorar e acelerar a qualidade da educação no Rio Grande do Sul? Olha, primeiro, o governador Eduardo diz o seguinte: nossa prioridade número 1 é a educação. O que ele diz para a sociedade e para o próprio governo? Esta é a prioridade política do governo, ou seja, está no topo da agenda política que o governo irá implementar no Estado nos próximos anos. Pode parecer pouco, mas é importante, porque na medida que o governador diz... É um orientador político. Ele orienta, não só para o governo, como falei lá no início da entrevista, o governo também tem esse papel de apontar caminhos para a sociedade. Então, o que acontece na educação, se eu fazer um parênteses rápido, né, na verdade, tu tem uma mudança na pirâmide demográfica do Estado, tem mais idosos e menos jovens, as pessoas estão tendo menos filhos e vivendo mais, felizmente vivendo mais, e tu tem menos pessoas, menos gaúchos e gaúchas em idade laboral, ou seja, entre 18 e 65 anos. Então, a pirâmide demográfica do Rio Grande do Sul, eu costumo brincar que não é uma pirâmide, é uma garrafa PET. Ele tem o formato de garrafa PET, né? Ele tem um formato que a base está reduzindo, ou seja, menos crianças,
está aumentando a ponta, mais idosos, e está também estreitando o meio, que são as pessoas chamadas economicamente ativas. Então, como eu tenho menos trabalhadores procurando emprego na idade de fazer esse tipo de atividade, eu tenho que fazê-los mais produtivos. Eu tenho menos pessoas trabalhando, tenho que fazer com que esse número menor de trabalhadores produzam mais, sob pena da nossa economia ficar muito para trás. Então, o chamado bônus demográfico não existe mais no Rio Grande do Sul. Então, nós precisamos qualificar muito a nossa mão de obra, dessa geração e das gerações que estão vindo. Educação é estratégica, número 1, eu diria que até uma situação emergencial. E nós temos aí coisas para resolver com prioridade. Diria que tem 3 grandes frentes para poder tratar o assunto. Primeiro é a questão da infraestrutura das escolas. Nossas escolas, agora nós temos, por exemplo, a meta de botar metade das escolas de ensino médio do Rio Grande do Sul com ensino em tempo integral. Teremos que, portanto, fazer isso em 550 escolas até 2026. O governo de transição prepara 73 escolas para 2023, ou seja, para o ano que começa amanhã. 250 escolas até 2024 e assim por diante, vamos crescendo gradualmente. Mas eu estou falando de escolas que muitas vezes não têm refeitório adequado, não tem nem mesmo banheiros adequados, salas de aulas adequadas. Tem que ter estrutura, a infraestrutura escolar. E tu tens um assunto, de novo, invisível aos olhos da população, que é o fluxo, tu conhece bem esse assunto, que foi chefe da Casa Civil, que é o fluxo entre a Secretaria de Obras e a SEDUC, a Secretaria de Educação, totalmente travado, burocrático, defasado, antiquado, que nós vamos reinventar. Né? E vamos ter um ganho de eficiência, pode ter certeza, nessa questão. Já tiramos a habitação e a regularização fundiária da obras, ali, né? Porque 70% da Secretaria de Obras atende a educação, obras da educação. Então, tu tem que dar prioridade para 70%, se fosse uma empresa, né? Como se fosse um cliente que demanda 70% da tua fatura. Então, nós vamos priorizar a questão da infraestrutura escolar. Nós temos que melhorar a nossa forma de ensinar, colocar no século XXI. O professor lá com o quadro verde e o giz, muitas vezes competindo com o YouTube e com o Facebook, né, etc., o TikTok, entre outros. Então, nós precisamos melhorar, dar mais qualidade na questão da forma, do método pedagógico. E também nós precisamos melhorar cada vez mais, qualificar a carreira do magistério, na medida em que tu tem que formar os professores, remunerá-los melhor e também atrair quadros, não é, vocacionados para essa atividade. Estamos criando um programa para incentivar professores, por exemplo, de matemática, que hoje há falta de professores de matemática no Rio Grande do Sul, que, aliás, é um desastre na nossa... O ensino de matemática é um dos piores. Entre as disciplinas do Rio Grande do Sul, somente 4% dos jovens de ensino médio saem com níveis satisfatórios de ensino de matemática, né, das escolas gaúchas. Então, é um índice absurdo, nós temos que melhorar e, por isso, temos aí um programa de formação desses professores. Muito bom. Deixa eu encaixar uma última perguntinha antes da gente encerrar. Teu papel como vice-governador, Gabriel? Cada vice teve um papel, né? Os últimos até se deram bem com os governadores. Teu papel como vice e a tua relação com o governador Eduardo Leite? Eu já provei que a minha relação com o governador Eduardo é muito boa quando fui presidente da Assembleia Legislativa e ele governador do Estado. Eu era o chefe do Legislativo, ele o chefe do Executivo e juntos conseguimos trabalhar, né, me parece muito bem, destravando a pauta de reformas e privatizações na Assembleia. Então, pretendo continuar tendo esse ótimo relacionamento com o governador, e que, aliás, tenha praticamente a mesma idade do que eu, né? Ele até brinca que buscou um vice-governador mais velho. Um ano mais velho. Ele tem 37, eu tenho 38. Então, somos da mesma geração, pensamos muito parecido, às vezes, eventualmente, podemos divergir, naturalmente, né? Eu e a minha esposa, às vezes, divergimos, né? Por que não vou... Às vezes bastante. Às vezes bastante, muito mais ela comigo do que eu com ela. Mas não há nenhum problema, né, eventualmente, ter divergência. Mas, claro, que essas divergências vão ser tratadas no âmbito correto, né, sempre que acontecerem, para a gente poder aprimorar a nossa prática política, né? E é o resultado do governo. E eu tenho o maior profundo respeito pelo governador Eduardo, uma pessoa preparada, um líder nacional, né, que se consolidou como a liderança nacional do centro, esse campo, né, político, que é o centro democrático no Brasil. Tenho certeza que essa liderança nacional vai ajudar muito o Rio Grande do Sul a se desenvolver, a procurar soluções para os seus problemas.
e uma pessoa muito preparada, né, que eu tenho uma grande admiração e respeito. E o meu papel vai ser de colaborar com o governo, né? Nós vamos ter ali assuntos transversais que o gabinete do vice-governador vai acabar assumindo. Vice-governador mesmo, que ele vai olhar Não o vou ser todo. secretário, não é essa a minha pretensão, nem mesmo pretensão que o governador Eduardo Leite tem em relação ao meu papel. E temos aí o entendimento de que eu posso ajudar mais, estando como vice-governador, apoiando o governador nas nossas ações de governo e principalmente ajudando a resolver questões que são aquelas questões transversais, muitas vezes enxergadas verticalizadamente, né, que acabam sendo impedidas de avançar sem a transversalidade, portanto vou colaborar nesse sentido. E para fechar, meu querido, dia 31 de manhã, uma mensagem de final de ano para os gaúchos que te acompanham e te ouvem, para a gente encerrar Pois esse bem, nosso então eu quero bate-papo. desejar um ótimo ano novo para os gaúchos, né, e as gaúchas. Espero que tenhamos um ano próspero, né, feliz, né, de muita paz, saúde e, da nossa parte, que o governo do estado possa dar conta aí das expectativas, ou o mais próximo possível das expectativas da população, que nos elegeu aí com uma votação muito importante no segundo turno das eleições passadas. O governo bem é bom para todo o Rio Grande. Exatamente, né? Então, não interessa em quem você tenha votado. Sucesso, Deus te abençoe aí na caminhada. Não temos mais tempo para nada. Até o ano que vem, bom final de semana e até o próximo programa.